É, bom, agora nós vamos estudar a questão da vorticidade, né? A vorticidade é, ela é importante, né? Para a gente entender os movimentos dentro de uma supercélula, tá? Então a gente vai usar não só a, a flutuabilidade, né? Mas também a vorticidade. E na verdade vai ter um tratamento aí tensorial dentro desse tratamento, dessa derivação que a gente vai fazer agora. Isso provavelmente vocês já viram em dinâmica, nessa parte inicial, e eu não vou me preocupar muito com a simplificação. Eu vou assumir que ela existe, né, só para a gente entender como que ela funciona. Então, quando a gente olhou para as equações primitivas, né, as equações que regem o fluido atmosférico, a gente viu elas em coordenadas de vento, né, o vento zonal, mas eu posso pensar nela em termos todas as equações da atmosfera em termos de vorticidade. Então, como é que a gente faz isso, né? Então a gente calcula, né, o rotacional do campo a gente calcula qual o rotacional do campo de vento. E o rotacional, né, aqui a gente tem os vetores unitários, os gradientes, né, de cada parcela. E aí a gente tem aqui a famosa equação da vorticidade, né? Se tivesse o mal, mas aqui seria, obviamente, a convergência, né? Convergência ou divergência, né? Mas aqui, quando tem menos, né, a vorticidade. E, obviamente, a divergência é um número somente, né? Então, a gente tem o dw dy, dv dz na componente i, né, a variação de u com z menos a variação de w com x na componente j e a variação de v com x e a variação parcial de u com y na k. Então, esse cara aqui é o xi, ni e o eta, xi e ni, e eta. Eta, zeta e neta. São os três componentes da vorticidade, né? Então, como é que a gente entende isso, né? É como se estivesse girando a coisa, né? Em uma determinada, numa determinada direção, tivesse uma componente. Então, essa lapiseira aqui, né? Ela pode estar girando nessa direção aqui, ao mesmo tempo que está girando nessa direção assim, ao mesmo tempo que está girando na outra direção. E o vento também, né? E, bom, vamos lá, né? Se a gente, na verdade, aqui o gradiente do vento vezes o divergente, né? Vai ter um termo que a gente chama de Laplaciano, vezes a vorticidade vezes o V. Na verdade, essas equações aqui, né? Aí elas são transformadas nessas 3,84, tá? São as mesmas equações, só que agora escritas em termos de vorticidade, tá? E aí a gente faz algumas simplificações da própria vorticidade, né? Que eu não vou explicar, elas estão aqui, se vocês tiverem curiosidade, e vão transformar essa equação 84 e 85, né? Na equação 2,86, né? Na equação 2,86, a gente vários desses termos foram embora, simplesmente por considerações do tipo um rotacional de um rotacional vai dar igual a zero, etc, né? E daí usando, né, o gradiente da densidade, do inverso da densidade, isso vai ser o mesmo que duas vezes, né? Isso aqui é uma regra da derivada, né? Bem conhecida.
E também a gente sabe, né, que o divergente de uma variável de uma variável o f é igual a zero. O f é uma variável estática, né? Então ele não tem divergente. Então é igual a zero. Então daí essa equação 2 ela se transforma nessa outra equação, tá? E a gente já está chegando bem perto, né? Porque aqui é a tendência local, né? A parte local da vorticidade, né? Então a gente tem um termo aqui relacionado com Coriolis, um termo aqui relacionado com o quê? Com o gradiente, a variação de densidade, né? A gente chama isso de do termo de estabilidade baroclínica, e mais esses outros termos aqui. E aplicando a equação de incompressibilidade, né, a gente pode reescrever essa equação 284 dessa forma aqui, né? Então, esse primeiro termo aqui, vai ser a vorticidade relativa, e essa aqui é a vorticidade planetária, tá? Então a derivada material, né, a derivada material desse cara é igual a tendência local, né, da vorticidade, mais a advecção de vorticidade, mais um termo aqui chamado, né, e esses termos, eles podem ser divididos, né, ser reescritos dessa maneira aqui, onde a gente tem um termo de tilting e stretch, né, dos tubos de vorticidade, e aqui a gente tem o termo de geração baroclínica e o termo de efeitos viscosos, né, cada um desses gerando vorticidade. Bom, essa equação 288, né, ela pode ser escrita em termos das componentes de cada um, separar as componentes de cada um deles, né, que estão escritas aqui. Eu só vou fazer esse comentário, né, que elas são separadas. E aí depois, o que a gente pode escrever é a contribuição de cada uma das componentes, né? A gente vai até, inclusive, apresentar um vídeo sobre uma simulação do tornado, onde que esses termos de advecção de vorticidade relativa e das vorticidades é importante de um tornado, não, de uma tempestade, de uma supercélula, né? Bom, o livro também ele fala que é possível combinar as equações, essas equações, né, e extrair somente o termo de vorticidade horizontal, né, que a gente tem aqui na equação 2.29, né. Essa equação de vorticidade horizontal pode ser dividido naquele termo alinhado com o fluxo e normal ao fluxo, né, que são as componentes streamwise e crosswise, né? Os termos que são na direção da corrente e aqueles que são contra a corrente, respectivamente. Essa derivação retornará na equação 227. Esse particionamento será comprovado útil na discussão de tempestades severas em discussões posteriores, como eu já havia comentado. Teorema de circulação, né? Isso acho que vocês viram já em dinâmica, né? Dinâmica 1 é o mesmo, a derivação que está lá no Holton, né? Qual a utilidade disso? A utilidade disso é muito grande, depois a gente vai ver. Então aqui a gente pega a circulação, né? Coloca uma parcela, né? Aplica a lei de Gauss dentro dela, né? Aí a gente coloca aqui o termo cosseno, né?
e substitui, aplicar o teorema de Stokes, né? E aí substitui o C como sendo uma pela vorticidade, né, do sistema, né, a integral da vorticidade em relação à área, tá? Aqui nessa figura a gente tem o que ocorre, né? Então, que é o teorema de circulação de Bjerknes, né? Bjerknes foi um dos físicos, um dos primeiros físicos a pensar meteorologia já lá no século XIX, né? No século XIX, quando não tinha muitas coisas, então ele começou a pensar a meteorologia. E ele chegou a esse teorema que é bem interessante. Então, a circulação seria justamente o que está acontecendo. Então, olhe o que a gente tem aqui, né? Essa área, a variação da área no Equador, o 2 ômega é duas vezes a frequência da Terra, né? O ômega, como eu já falei para vocês, ele é 2π sobre um dia, né, em segundo. Então é 8.640 segundos, né? Ele é bem pequenininho, um valor bem pequenininho. E aqui a variação da área no Equador. Então, se a gente tem o planeta, vamos supor aqui, né? É como se fosse a gente tivesse a cúpula, né? Então a gente tem uma circulação, uma determinada circulação em um determinado local, né? Aqui a gente tem a latitude, né? E essa circulação, ela é projetada aqui no Equador. Então é a variação da área no Equador, né? E esse cara aqui é o termo de variação de pressão. Então, se a gente fizer a integral, né, da variação da pressão ao longo de uma superfície fechada, né, a gente vai ter esse termo aqui, tá? Se esse negócio for conservativo, esse cara aqui vai igual a zero. Significa que a variação da circulação ela vai depender desse outro termo aqui, né? Então, olhe, quando eu levo esse negócio, essa parcela, ela vai aqui para o Equador, né? Ó, mesmo ela sendo grande, a área projetada aqui vai ser muito pequena, que é a projeção nessa direção aqui. Então, sendo a projeção nessa direção aqui bem pequena, então o que acontece é que eu tenho esse carinha aqui aumentando, né? Se eu levar daqui para cá, eu tenho ele aumentando. Então, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter esse termo vai estar aumentando, esse outro termo aqui é negativo e é fixo, né? Se eu tenho esse termo aumentando, esse aqui é negativo, então todo esse termo aqui vai ser negativo. Então eu vou aumentar a minha circulação negativa, né? Então essa parcela, se ela sair daqui, né, e eu trouxer ela na direção do polo, significa que eu estou dando mais movimento ciclônico para ela. E é isso que acontece sempre, né? Isso na questão quando a gente analisa os movimentos na escala sinótica. Se eu escrevo, né, a circulação absoluta, né, que é a circulação encontrada, mais a circulação da Terra, né, vamos dizer assim, esse termo é assim. Aí eu posso escrever aquela equação como dessa forma aqui. E esse termo, né, é o termo barotrópico, né, eu já comentei com vocês. Isso né, a densidade é função apenas da pressão, né, no termo quando você tem uma situação barotrópica, né, quer dizer, numa situação invista e barotrópica, ou seja, quando a densidade é função, a circulação é conservada, pois o movimento depende somente do circuito, ou seja, que nem eu falei para vocês,
essa integral fechada aqui, ela, nessa situação barotrópica, né, ela é igual a zero. Então eu tenho somente a circulação, a variação da circulação, ela é igual a zero. Isso significa que se, né, como esse negócio é conservado, então um aumento desse aqui, diminuição desse aqui. É uma outra maneira da gente ver essas equações, né? Então, isso numa situação barotrópica. Tem o baroclínica quando a densidade é função da temperatura e da pressão, né? Baroclínica é quando a gente tem, normalmente, baroclínica é quando a gente tem normal, o jato, né? Quando a gente tem um jato, quando a gente tem um gradiente de pressão, a gente vai ter a situação baroclínica. A barotrópica ela é somente encontrada mais próximo dos polos, né? Em que eu não tenho gradientes de pressão. Então, quando é o verão, né? Normalmente esses gradientes de pressão são muito pequenos, então a densidade ela fica somente em função da pressão, né? É o que uma atmosfera tropical, né? Bom, aí aqui a gente pode ver, ó, se a rotação da Terra for negligenciada na equação 10, então a gente pode substituir, né, aquele termo de tirar aquele termo de circulação planetária, né, e escrever esse termo aqui em termos dessa no caso do LNDP vezes o TV vezes o RV, né? Então, aí o que a gente tem? Né? A gente faz uma integral no circuito e a gente tem que a variação da circulação ela depende do RD, do ln de P sobre PT, né? T menos o TW, né? E essa equação é a equação 2.204. Para que a gente vai usar? A gente vai usar para calcular uma circulação de um vento, né, numa célula, que a gente vai fazer na próxima folha. Então, aqui a gente olha, né, uma situação típica, né, onde a gente tem, por exemplo, se tivesse o oceano aqui, e aqui a Terra, né, nesse outro local, ou a Terra. Então, aí a gente teria esse tipo de circulação. E essa circulação é fechada, né? Então, aqui o L, né? Se a gente pegar o PT como sendo 900 HPA, aqui a pressão 1000 HPA, né? E essa distância não é dada, né? Deve estar no livro. E aí tomarmos, né, a diferença de pressão, a diferença de temperatura média, né? Aqui da parte fria para a parte quente, né? Isso aqui é uma situação normalmente quando eu tenho a brisa noturna, né? A brisa noturna, né? Que ela sopra do continente para a Terra, mas a gente tem um outro lado. E o que a gente quer calcular é a magnitude dessa aceleração, né? Então, obtém-se, né? Substituindo esses valores naquela equação 102, a gente obtém que a circulação é igual a 302 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. O que implica no aumento de C, né, de 2,09 vezes 10 na 6 metros em 1 hora. Então,
Uma circulação de 1,09 vezes 10 na 6 em 1 hora implica numa velocidade, tá, de 17,3 metros por segundo. Como é que se interpreta esse teorema? Se você tiver, né, essa situação aqui, né, um vento, uma temperatura, uma diferença de temperatura de 10 graus, né, você vai gerar em 1 hora ventos de 17 metros por segundo, né, uma circulação de 17 metros por segundo, que é muita coisa, tá? E isso, mas também é bastante a diferença de temperatura. E isso é o que acontece numa brisa, né? Ou quando a gente tem montanhas, ou quando a gente tem diferenças de temperatura, a gente acaba gerando essas circulações locais, tá? Agora vamos ver a questão das linhas de vorticidade, né? Então, quando a gente viu essa história de vorticidade, tá? O que é vorticidade, né? Então a gente pode imaginar que a vorticidade seja uma substância como um fluido, né? Que vai de um lado para o outro. E aqui a gente vê essas linhas de vorticidade, né? Convergindo, né? Na superfície. Isso que acontece, e como eu falei para vocês já anteriormente, né, em simulações de tornados, de supercélulas, de direchos, de linhas de estabilidade, de qualquer tempestade, sempre acontece isso, né, a inversão dos tubos de vorticidade, das linhas de vorticidade, né, o tilting dessa vorticidade. Então aqui tem uma simulação do Alcon, né, em 1993. Esse tema de linhas de vorticidade, né, é típico, né, da vorticidade potencial de Hertel ou vorticidade potencial de outra maneira. E aí o que a gente vê, né? Aquela história da bailarina, né? Então, quando eu tenho aqui a vorticidade relativa e a vorticidade planetária, né, vezes o gradiente da latitude, né, dividido por G, então isso é igual a zero, né? Esse é o teorema de vorticidade potencial de Hertel, né? A gente pode escrever isso também de outra maneira, né, em termos da vorticidade potencial, mas de qualquer forma, assim, qual a interpretação disso, né? Você tem aquela história da bailarina girando, né? Girando, tá? E ela girando, tá? Aí quando ela abre os braços, né? E ela tá girando numa determinada velocidade, e aí de repente ela fecha os braços e passa a girar mais rápido, né? Essa é a ideia do teorema de vorticidade potencial de Hertel. Bom, e aí a gente tem também o tema de perturbação de pressão. Esse termo de perturbação de pressão a gente vai usar bastante, né? Mais adiante, em vários capítulos, né? Então a gente vai primeiro analisar o domínio, como que a pressão funciona, né? Como funcionam as mudanças de pressão, e depois também a gente vai fazer uma análise de sensibilidade para ver como que a gente pode tratar a pressão, né? Então, a equação hidrostática, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, como sendo a integral, né? Essa mesma equação ela vai gerar aquela equação isentrópica. Mas também pode gerar uma outra equação bastante interessante, que a gente vai ver que é a equação de tendência de pressão em superfície. Para isso, né, então a gente faz a substituição aqui, né, integra e usa aqui a aproximação de Kucinevski, essa equação
2,111, né? Fazendo isso, a gente pode chegar nessas equações aqui, né? Então, olha só aqui, ó. E aí, simplificando essas equações, né? Na verdade, escrevendo essa equação aqui, né? Simplificando simplesmente esse dz aqui, a gente vai chegar a poder escrever isso aqui em termos de uma diferencial, uma diferença entre dois níveis, né? Daí, substituindo isso aqui como sendo a convergência, né? Aí então a gente pode integrar essa equação aqui na vertical, tá? Integrando de zero até a superfície, então a gente tem a integral dessa superfície. Então o que a gente vai ver, né, na superfície é a tendência da espessura na pressão em superfície, né? A diferença de espessura, de variação de espessura, vai depender do quê? Do TV vezes o ln de P, né? Então, o que significa, né? Qual a tendência que vai ter a pressão em função de modificações no TV, né? Então, como que acontece? Como que as temperaturas, os gradientes de temperatura impactam na variação da pressão de superfície? E aí o que a gente vê é essa função dln de P. O que significa isso? Vamos supor que você tem um aquecimento, né, de mesma magnitude acontecendo entre 900 e 1000 e entre 500 e 400 hectopascais, tá? Tudo hectopascais. A magnitude do aquecimento de θ dt é o mesmo. Só que como a gente está aqui pegando o ln de P, esse aquecimento aqui tende a predominar, tá? Ele tende a predominar e ele exerce bem mais uma influência maior do que na superfície. Na verdade é o seguinte, esse termo aqui é muito importante. A gente teve aí o furacão Catarina, e vocês sabem, né, que o furacão Catarina foi um motivo de disputa muito grande, né, e a USP, né, alguns professores da USP, tentando alguns professores da USP tentando determinar que aquilo lá não era um furacão, né, e pessoas do CPTEC. Foi uma grande confusão nacional, né, foi uma vergonha nacional. Eu e outros colegas, né, defendíamos que era um furacão. E essa é a grande explicação, porque um ciclone extratropical, um furacão, o ciclone extratropical, ele tende a ter o aquecimento em altos níveis, tá? Então, esse pequeno aquecimento gera o ciclone bomba que vocês tiveram, né? Que a gente teve essa semana, né, passada. Ele foi provocado por um aquecimento lá em altos níveis. Então, e aí isso tem toda uma discussão que ele pode ser frio, né, lá em cima. E aí embaixo, né, para a gente ter o furacão, né, a gente precisa ter um aquecimento muito grande
próximo à superfície, já que ele é um fenômeno raso, né? Só que o furacão Catarina, ele foi um furacão gerado numa situação de bloqueio beta. Então, esse aquecimento ele foi formado dinamicamente, né? E aí, depois que ele formou dinamicamente, né? Aí as chuvas conseguiram manter a liberação de calor latente, conseguiu manter esse aquecimento muito espantoso aqui próximo à superfície, que fez ele cada vez mais intenso, né? Então tem uma discussão muito grande do que provoca isso, né? Então, e a confusão vem que normalmente um ciclone tropical, né, um ciclone bomba, ele ocorre próximo à superfície, né? Próximo, em cima do oceano. Então as pessoas pensavam, não, a liberação de calor latente é que gera esse ciclone. Então, obviamente, para quem achava que liberação de calor latente e esse aquecimento próximo à superfície era importante para um ciclone tropical, viu Catarina e achava que era a mesma coisa. Só que não, né? Apesar da gente ver aquela queda de pressão na superfície, aquilo ali não está acontecendo na superfície, aquilo ali está acontecendo lá em cima. Na verdade, existe uma extrusão, né? Uma extrusão de ar tropical descendo lá de altos níveis para baixo, né? E com isso, a gente tem um aquecimento lá em cima, praticamente na troposfera. A gente tem o que a gente chama de uma torre de vorticidade potencial caindo naquele local. E aí a pressão cai em função desse processo. No caso, né, aqui a tendência de pressão local, né, a queda da temperatura, a variação de temperatura virtual, ela depende tanto da advecção de temperatura vertical, né, com gradiente de temperatura vertical, pelo vento, pelo movimento vertical, né, aqui o sigma é a chamada estabilidade estática, né, que a gente vê aqui, e aqui, no caso, esse C sobre CP é o aquecimento, né, que pode ser o aquecimento diabático pelo sol ou por uma fonte, por uma chuva, né? Então aqui a gente tem esses termos e cada um deles, então no caso do furacão, o que é importante é esse carinha aqui. No ciclone extratropical é esse carinha aqui, tá? Finalmente aqui a gente vai ver nessas equações básicas, né, a equação hidrostática e não hidrostática, as perturbações delas, né? Então a gente pode dividir a pressão em termos de um termo médio e de um termo perturbado, como a gente está colocando aqui, né? E a densidade, idem, né? Então aqui a gente tem mas o termo de perturbação da pressão, a gente pode dividi-la em dois termos, já que esse termo aqui, ele é não hidrostático, né? Então a gente define o termo de perturbação de pressão como sendo uma perturbação de pressão hidrostática e um outro aqui não hidrostático, né? Hidrostático e não hidrostático. Então aqui essa equação aqui que é, né, a equação hidrostática, ela, obviamente, com a teoria de perturbação, ela jogou os termos médio embora, porque eles não variam, né? Eles, na verdade, eles se anulam, né? Então só sobra essa perturbação aqui para produzir, para a gente analisar. Só que esse cara tem dois caras, né? Então, como que eles contribuem para cada um para os sistemas observados, né? Como que a realidade da equação hidrostática e não hidrostática, onde que a gente deve usá-la? É básica desse fenômeno, né? E onde que a gente vê a
hidrostaticidade, né, dentro de um sistema. Então a gente tem esse termo aqui, né, e esse outro termo aqui. Ou seja, o movimento vertical, ele é basicamente devido a perturbação não hidrostática, né? A variação, o gradiente vertical na verdade, isso aqui é a aceleração. A aceleração, ela se dá, né? Então a aceleração total, ela se dá por conta desse termo não hidrostático, né? Então veja que se a gente tem movimento vertical, se a gente tem aceleração no movimento, no movimento vertical, essa aceleração ela é devida à parte não hidrostática. Isso acontece dentro da nuvem, né? Então, nos outros locais, a gente basicamente não tem aceleração. O movimento vertical ele é basicamente constante. Voltando à equação anterior, né? O que a gente nota aqui é que mesmo a perturbação de pressão, assim como a pressão média, ela permanece ainda hidrostática, tá? Então, a parte da perturbação da pressão, ela é balanceada, ela também é hidrostática. Então, não só a média, tá? Mas também a perturbação ainda permanece hidrostática. De maneira que a parte não hidrostática é aquela parte onde ocorrem as acelerações, tá? No próximo bloco, né, de história, a gente vai ver a pressão ainda como de uma outra diferença, separando a parte que a gente chama de dinâmica da parte a parte dinâmica e não dinâmica, né, da pressão, e a gente vai analisar isso, né? Mas o que a gente nota, né, é que onde a gente tem updrafts, né, flutuações devido a updraft, ou seja, aonde a perturbação da pressão hidrostática é maior, é zero, ocorre dentro de regiões onde ocorre o esfriamento da parcela pela precipitação. Então a precipitação cai e essa precipitação ela acaba esfriando aquela parcela, né? A parte não hidrostática é justamente o contraponto disso, né? E por isso que a gente vê movimentos verticais, tanto ascendentes quanto descendentes, eles estão sempre relacionados, né? Quase que 100%, à existência de alguma forma de precipitação. Tirando isso, né, a gente tem aí os movimentos verticais associados a céu claro, né, a turbulência de céu claro, mas essa é uma outra história. Aí a gente está discutindo um outro tipo, são turbulências muito mais restritas, né? Elas incomodam o avião, mas quando a gente vai olhar a magnitude da velocidade vertical, tu vai ver que não é grande os movimentos, né? Basicamente é isso, né? Depois a gente discute as outras partes.